Olá, eu sou Bruno Proença e este é o podcast do Banco de Portugal. Hoje vamos conversar com o diretor do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal, Nuno Alves, sobre a evolução das qualificações académicas dos portugueses, nomeadamente para percebermos se esse aumento no nível de educação tem sido generalizado. O pretexto para esta conversa é uma caixa incluída no Boletim Económico de Maio que o Banco de Portugal acaba de divulgar. Nuno, muito obrigado por mais uma vez teres aceito este nosso convite. É um dado adquirido, até porque os números mostram isso, que as qualificações dos portugueses têm aumentado nas últimas décadas. A questão que coloco é se essa melhoria tem sido generalizada, ou seja, se tem abrangido todos os estratos da sociedade portuguesa. Bom dia, Bruno. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer. A melhoria das qualificações dos portugueses é uma das transformações estruturais mais importantes que vivemos nas últimas décadas em Portugal. Talvez seja interessante recordarmos algumas estatísticas neste âmbito. Quando olhamos hoje para os indivíduos em Portugal com idades entre os 55 e os 64 anos, ou seja, sim, a geração em idade ativa mais velha, só 35% conseguiram completar pelo menos o ensino secundário. Este nível de educação é muito mais baixo do que o observado na quase totalidade dos países europeus. Quando olhamos para as gerações mais jovens, o contraste é completamente gritante. Nos indivíduos com idades entre os 25 e os 34 anos, quase 80% têm o ensino secundário superior, o que são valores que já se aproximam da média europeia. Esta melhoria foi observada de forma transversal nos diferentes segmentos da sociedade. Nós conseguimos, por exemplo, tirar as mesmas conclusões em termos de género ou das várias regiões do país, por exemplo. Claro, com algumas diferenças em termos de magnitude, mas a tendência é similar. No entanto, existe um aspecto que condicionou o ritmo desta transição educacional. E é esse aspecto que nós exploramos na caixa que publicamos agora no Boletim Económico. Este aspecto é aquilo que denominamos de transmissão intergeracional de educação, ou seja, até que ponto as qualificações dos pais condicionam a obtenção de qualificações pelos filhos. Se esta transmissão intergeracional for elevada, isto significa que existe uma persistência excessiva de baixos níveis de qualificação entre gerações, o que impede o aproveitamento pleno dos talentos de todos os indivíduos. A evidência que apresentamos no boletim é baseada num módulo ad hoc do Inquérito às Condições de Vida e de Rendimento de 2019, publicado pelo INE, que inquiriu cerca de 15 mil indivíduos com idades entre os 25 e os 59 anos. E com estes dados, é possível concluir que a transmissão intergeracional de educação em Portugal é muito significativa. Por outras palavras, existe uma forte associação entre o nível de ensino de cada indivíduo e o nível de ensino alcançado pelos seus pais. Deixem-me partilhar aqui 2 números para ilustrar esta afirmação. Em Portugal, quando olhamos para os indivíduos cujos pais completaram o ensino superior, 73% também atingiram um grau de ensino superior. Em contraste, quando olhamos para os indivíduos cujos pais tinham uma educação apenas até ao 9º ano, só 19% conseguiram completar estudos superiores. Estes números são para a amostra total dos indivíduos, mas mesmo quando nos concentramos nas gerações mais novas, continua a existir esta evidência de alguma transmissão, de alguma persistência desta transmissão de educação entre gerações, embora, claro, cada vez em menor grau. Essa transmissão intergeracional que falas, e que é uma característica nacional, de acordo aliás, com os factos e com os números que acabaste de apresentar, é evidente noutros países ou é de facto uma idiosincrasia portuguesa? A base de dados que nós usamos nesta análise está disponível para todos os países da União Europeia e, na verdade, a Caixa também apresenta uma comparação internacional. E em todos os países analisados surge a evidência de que existe essa transmissão intergeracional de educação. Mesmo em países de referência, como por exemplo a Finlândia, mesmo nesses países este resultado emerge dos dados. E, aliás, esta conclusão é consistente com outros estudos internacionais que também apontam nesse sentido. É claro que o grau de transmissão não é idêntico entre os vários países. Por exemplo, quando analisamos indivíduos cujos pais não conseguiram completar o ensino secundário, Portugal está entre os países em que uma menor percentagem desses indivíduos consegue completar o ensino superior. Portanto, é uma estatística adversa para Portugal. Portanto, neste aspecto estamos num grupo de países onde, por exemplo, também se inclui a Itália, enquanto no lado oposto do espectro estão países como a Finlândia ou os Países Baixos. Como o ponto de partida em Portugal é mais fraco, ou seja, como o nível educacional das gerações mais velhas em Portugal era muito mais baixo que nos seus parceiros europeus, isto significa que os efeitos da transmissão intergeracional de educação tendem a perdurar mais tempo em Portugal e a condicionar segmentos maiores da população.
Mas respondendo novamente à questão, para não fugir, os efeitos existem em todos os países, dado que se fundam em razões estruturais. Essa é exatamente a questão seguinte. Que razões são essas, económicas, sociológicas, que explicam de facto essa relação tão elevada entre a educação, o nível de educação dos pais e dos filhos? E, em segundo lugar, o que é que se pode fazer em termos de políticas públicas, digamos assim, de facto, para tentar interromper esse ciclo que não é positivo, como acabaste de escrever? Bom, a caixa que publicámos no boletim tem uma natureza essencialmente descritiva e não pretendemos explorar as razões fundamentais do fenómeno. Isso exigiria um estudo muito mais aprofundado e outro tipo de publicação. Mas podemos recorrer à literatura económica para tentar responder, ainda que tentativamente, à questão, que é muito importante. Tipicamente, a literatura aponta para a importância de dois canais fundamentais. Em primeiro lugar, está o enquadramento familiar, que inclui, entre outros aspectos, as condições de vida e de bem-estar experimentadas pelas famílias e também a capacidade dos pais investirem na formação de capital humano dos filhos. Em segundo lugar, surgem características do sistema educativo, a qualidade das intervenções educativas a que cada um é exposto desde o início do seu ciclo de vida. Aliás, este fator é particularmente importante mesmo no início do ciclo de vida, mesmo antes das crianças integrarem o ensino obrigatório. Essa é uma das lições importantes da literatura. Na caixa, nós afloramos ligeiramente esta questão e encontramos evidência de que a situação financeira dos pais condiciona, de facto, a obtenção de um curso superior pelos filhos, mesmo controlando para o nível de educação de partida dos pais. Neste aspecto, Portugal é um dos países em que o impacto da situação financeira sobre os percursos escolares é mais acentuado. Por exemplo, há pouco eu referi que apenas 19% dos indivíduos cujos pais tinham até ao 9º ano de ensino tinham alcançado o ensino superior. Só 19%. Mas essa percentagem é de apenas 10% quando a situação financeira dos pais à partida era má. E sobe para 27%, quase o triplo, quando a situação financeira dos pais era boa. Este papel da situação financeira não é tão determinante quando os pais já têm níveis educacionais mais elevados, mas surge de forma muito intensa para níveis inferiores de educação dos pais. E Portugal é um dos países onde este aspecto, este papel da situação financeira parece mais marcante. É claro que as medidas de política, tentando responder à tua segunda questão, as medidas de política que podem tentar mitigar a transmissão intergeracional de educação devem focar-se nas razões que estão na raiz do problema, como sempre. E, portanto, aqui sobressaem questões como o apoio às crianças o mais cedo possível nos seus processos educativos, a melhoria da situação financeira dos agregados familiares, o acompanhamento permanente às crianças com mais dificuldade em termos de progressão educativa e, em geral, a criação de condições para que nenhum indivíduo seja privado de prosseguir os seus estudos por dificuldades económicas da família. Deixa-me fazer a ligação desta caixa com outra caixa do Boletim Económico que analisa, entre outras questões e outros aspectos, o impacto da escolaridade dos trabalhadores na economia. Há aqui uma correlação óbvia entre este nível de qualificações e a evolução da atividade económica e a produtividade em lato sensu. Podemos dizer esta afirmação desta forma? Completamente. Aliás, o investimento em educação continua a ser um dos investimentos com maior retorno, não só para cada indivíduo, mas também para a sociedade como um todo. Há externalidades, como nós gostamos de dizer em economia, positivas neste investimento. Este benefício traduz, por exemplo, em maior produtividade, maiores salários, maior probabilidade de estar empregado, mas também traduz melhores níveis de saúde, maior confiança nas instituições. Existe algo maior do que apenas o retorno individual deste investimento em educação. Em termos deste impacto na economia, há mesmo autores que referem que o aumento do capital humano, ao promover a geração de novas ideias, e estas novas ideias podem ser replicadas e adotadas por todos, universalmente, este aumento do capital humano é mesmo o elemento mais importante do processo de crescimento das economias. Aliás, este papel central do capital humano no crescimento da economia portuguesa, neste caso, tem sido repetidamente sublinhado pelo Banco de Portugal, em muitas publicações e em muitas intervenções. Os progressos económicos e sociais que estão associados a esta melhoria dos níveis educativos em Portugal, que observamos nas últimas décadas, ainda vão perdurar por muitos anos, ou seja, estes benefícios ainda vão ter um retorno muito grande durante muito tempo, à medida que se transmitem a toda a população. Este investimento é algo que dura toda uma vida. E como vimos, dado que há transmissão intergeracional, pode decorrer por várias vidas, por várias gerações.
à medida que uma fração cada vez maior da população acede a qualificações superiores, o retorno económico do investimento em educação continuará a ser indiscutível, a ser grande, mas, naturalmente, num grau progressivamente mais moderado. Por isso, o investimento em educação e todas as medidas de apoio público, no sentido de aumentar a sua abrangência e a sua qualidade, continuam a ser necessárias. E aqui, da minha parte, posso adiantar que o Banco de Portugal continuará a dedicar a sua atenção a estas questões, certamente em artigos do Boletim Económico e da Revista de Estudos Económicos. Muito obrigado, Bruno. Muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela tua disponibilidade para estás aqui neste podcast connosco. Deixo aqui um apelo, explore estes e outros temas abordados no Boletim Económico de maio, que está disponível no site do Banco de Portugal, www.bportugal.pt, e pode seguir este podcast também no site do Banco de Portugal e nas redes sociais, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.